Existe uma parte do despertar espiritual que ninguém te conta. As pessoas falam de paz, de consciência, de evolução, mas quase ninguém fala do silêncio que vem depois. Quase ninguém fala da solidão que aparece. E principalmente, ninguém fala do que você perde quando começa a enxergar. Quando você desperta, algumas coisas simplesmente não fazem mais sentido. O despertar espiritual, ele não muda o mundo, ele muda a forma que você enxerga o mundo. De repente, conversas ficam rasas, ambientes ficam previsíveis, entretenimento parecem repetitivos. Você começa a perceber comportamentos automáticos. Você começa a perceber coisas que antes passavam invisível diante dos seus olhos. E isso dá uma assustada, porque não dá mais para desver o que você já viu. Até porque, como Einstein já dizia, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Mas vamos falar um pouco daquela sensação de não pertencer a este mundo, sabe? É como se fosse aquela coisa clássica chamada a síndrome do estrangeiro. Essa parte a gente precisa falar um pouco mais com calma. Uma das primeiras coisas que acontece quando a consciência começa a expandir é aquela sensação de não pertencer. Não é que você começa a rejeitar o mundo, em partes também, porque você não começa mais a se ver naquilo. E também não é só isolamento, sabe? É aquela coisa de percepção mesmo, que você não se encaixa mais naquilo. Você pode até continuar nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, mas alguma coisa mudou dentro de você. E aquilo, o que você fazia antes, que fazia completamente sentido para você, já não faz mais. O despertar espiritual, ele não te afasta das pessoas. Ele afasta você de uma versão antiga de si mesmo. O sistema, ele não precisa impedir você de despertar mesmo. Ele só precisa manter você confortavelmente adormecido. Entretenimento constante, distrações constantes a todo tempo, ruído constante a todo lado, aquela bagunça mental que em nenhum momento você silencia a sua mente, sem silêncio, sem pausa, sem reflexão nenhuma. Quando você silencia a sua mente, né, quando existe o silêncio, existe também percepção. E ao perceber ao seu redor, né, quando você percebe, existe também o despertar. Outra coisa também que muda completamente uma pessoa que está despertando é aquela mentalidade nojenta de vítima que praticamente sim, todo mundo tem, sabe? Antes a culpa era das pessoas, da família, do emprego, do sistema, da sorte, das circunstâncias. Mas é aí que tá. Porque depois do despertar, aí tem uma coisa realmente muito difícil de aceitar. Você sempre esteve no controle. E isso dói muito, né? Porque responsabilidade dói muito mais do que ignorância. A consciência aumenta a liberdade, mas também a responsabilidade. Aí também tem aquela parte assim, porque tantas pessoas fogem desse despertar mesmo, desse chamado. Porque é tão gostosinho assim ficar na Matrix, sabe? Nas festas, bebendo igual um. Nem todo mundo quer despertar. Isso é normal, porque assim, o despertar ele tem um preço. Porque despertar significa perder ilusões, perder distrações, perder aquelas certezas antigas, perder versões antigas de si mesmo. E muita gente prefere aquele conforto, é muito mais gostoso ficar realmente totalmente imerso dentro da Matrix. Nem todo mundo quer enxergar. Algumas pessoas só querem realmente se sentir melhor. E isso não é a mesma coisa. E mais uma vez também entra a clássica armadilha do despertar espiritual. Aquela armadilha silenciosa, clássica, né, que sempre quando você começa a sua expansão de consciência, aquela sensação de superioridade, aquela sensação de, sabe, que você, eu tenho conhecimento, eu entendi algo aqui profundo. Mas ninguém entendeu, porque eu sou um bichão, entendeu? Mas isso não é despertar. Isso é o famoso ego do espiritualista. Ego espiritual. A consciência real, ela não cria distância, cria compreensão, não cria julgamentos, cria clareza, não cria arrogância e o principal de todos, cria responsabilidade. Porque é aquele clássico. Se você realmente despertou, você não precisa ficar provando para as pessoas que você é um ser desperto. E qual seria o propósito do despertar espiritual mesmo, como um todo? Talvez você ache que o despertar espiritual significa você sair do mundo, da coisa mundana mesmo. Mas não é isso. Significa enxergar o mundo com mais lucidez. Significa também parar de viver no automático. Significa parar de reagir e começar a escolher. O despertar espiritual não muda a realidade imediatamente. Ele muda a forma de como você participa dela. E depois disso, você nunca mais vive da mesma forma. Se alguma dessas palavras fizeram sentido para você, pode ser que você esteja passando por esse processo agora. E muitas vezes a gente acha que está sozinho nisso. Mas não está. Existem exatamente muitas outras pessoas vivendo
essa mudança interna. Só que em total anonimato, em silêncio. Então conta pra mim nos comentários se isso que eu falei pra vocês hoje faz sentido. Tocou em alguma parte sua nesse processo de despertar? Você já sentiu que alguma coisa interna em você, dentro de você mesmo, mudou e você não sabia nem explicar o que era? Se esse vídeo te ajudou de alguma coisa, deixe seu like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a outras pessoas que estão passando por esse mesmo despertar. E às vezes não estão perdidos, não sabem o que está acontecendo. E se você quiser continuar recebendo conteúdo nessa nova fase do canal, se inscreva. Às vezes o despertar espiritual ele começa com uma pergunta simples: por que eu não me sinto mais como antes? Talvez essa seja só o começo da sua resposta. Muita paz e mantenham-se despertos.